Olha, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou ler uma frase. Foi dita por um conselheiro de saúde e eu acho que ela resume assim perfeitamente o centro do nosso debate. Ele diz: treinar é para macaco e jogador de futebol. Conselheiro gestor devem ser formados e capacitados. É uma frase que já chega com os dois pés na porta, né? E ela faz uma distinção que é absolutamente crucial. Total. A diferença entre um treinamento que é mecânico, que só ensina a repetir tarefas, e uma formação de verdade, que deveria dar autonomia, senso crítico, sabe? Exatamente. E é nisso que a gente vai mergulhar fundo hoje. O nosso material é um só, mas é de uma densidade assim impressionante. É um artigo de opinião do jornalista e também conselheiro de saúde Mauro Silva, que foi publicado em 19 de janeiro de 2026. Uhum. Tadíssimas que ele faz ao curso de capacitação para conselheiros de saúde de São Paulo, um curso que foi oferecido em 2025 pela Escola Municipal de Saúde. A tese central do autor é muito forte. É bem forte. Ele argumenta que o curso que deveria fortalecer o controle social sobre o SUS, na verdade funciona como uma ferramenta de adestramento, é a palavra que ele usa. Adestramento para silenciar a fiscalização popular. E antes de mais nada, vale a pena a gente colocar em perspectiva o que está em jogo aqui. A figura do conselheiro de saúde não é, decorativa. Na lei, e também na visão do artigo, o conselheiro é a autoridade máxima de fiscalização na ponta do sistema. Ele é o olho do cidadão. Exato. É o olho do cidadão dentro da gestão da saúde. Então, quando o autor acusa o órgão formador de adestrar em vez de capacitar, ele está basicamente denunciando que a principal ferramenta de vigilância da sociedade está sendo sabotada por dentro. Tá, então a acusação inicial é essa. A escola, que deveria ser um órgão de Estado, neutro, está agindo na prática como uma assessoria de imprensa do governo. Mas assim, o autor usa umas palavras muito fortes, né? Como adestramento, desarmar o povo. São palavras de peso. A minha dúvida é, isso não é um pouco de exagero? Porque, olha, uma coisa é um curso ser, sei lá, mal feito, ser fraco. Outra, completamente diferente, é dizer que existe um projeto deliberado para enfraquecer o controle social. Ele consegue mesmo sustentar uma acusação tão grave assim? Essa é a grande questão. E é aí que o artigo se aprofunda. A sustentação do argumento dele não está numa falha só, mas num conjunto de ações e omissões que, quando você soma tudo, pintam um quadro bem sombrio. Ele baseia a análise dele em 6 vídeos do curso e numa reunião do Conselho de 15 de janeiro de 2026. 6 vídeos só. E o que ele aponta é que o curso inteiro parece construído para evitar os temas mais espinhosos. Não se ensina o conselheiro a questionar o orçamento, a exigir documentos, a registrar uma denúncia formalmente. Entendi. Então, na prática, se ensina a parte burocrática, mas não a parte de fiscalização. Exatamente. O artigo argumenta que o curso ensina o conselheiro a ser um mero aprovador de documentos. E eu cito, bater carimbo em planilha. E aqui a gente vê um padrão clássico de como se neutraliza um órgão fiscalizador. Como assim? Você não precisa acabar com ele, o que ia gerar um escândalo. Basta você capturar a função essencial dele, que nesse caso é a formação. Ao controlar o que os fiscais aprendem, ou, mais importante, o que eles não aprendem, você garante que o sistema, na prática, fiscalize a si mesmo. É uma forma muito mais sutil e muito mais eficaz de manter o controle. É quase aquela analogia da raposa cuidando do galinheiro. Só que, nesse caso, a raposa está dando a aula de como proteger as galinhas. Perfeito. A denúncia é que se esvazia completamente a função constitucional do conselheiro, que é de ser um fiscal ativo. E essa lógica nos leva para outro ponto que o autor martela bastante: as barreiras de acesso ao curso. Sim, e ele diz que isso também não é um acidente, uma falha técnica, mas um projeto de exclusão. A crítica é toda em cima da plataforma online, certo? Isso. E aqui vamos ser justos por um instante. A gestão poderia argumentar que um curso online padronizado é a única forma de atingir milhares de conselheiros com um orçamento limitado, que é mais eficiente. E esse argumento até faria sentido. Em outro contexto. Mas o autor contesta isso de frente. Ele contesta violentamente.
porque, segundo o artigo, a demanda da base dos próprios conselheiros é por cursos presenciais. Eles pedem debate, troca de experiências, a chance de tirar uma dúvida na hora com um facilitador. Claro, interação. E, em vez disso, o que a Escola Municipal de Saúde oferece são vídeos estáticos, sem interação nenhuma. Para o autor, isso não é formação, é só um jeito de cumprir tabela burocrática e dizer que a capacitação foi feita. A acusação de projeto de exclusão se sustenta quando você soma a plataforma inadequada com a realidade de muitos conselheiros que têm dificuldade com acesso digital. E o artigo menciona uma tal de estrutura de escolas regionais. O que seria isso? Pois é. No papel, a coisa é linda. A estrutura existe, com escolas de saúde espalhadas pela cidade para dar apoio local. Mas, segundo o autor, na prática isso é pura ficção. O conselheiro fica isolado. E a justificativa que a administração dá para a falta de facilitadores para ajudar é um primor da burocracia, de acordo com o texto. Deixa eu adivinhar. O processo está travado em processo SEI. A famosa desculpa do tá no sistema. Clássico. Exato. E o autor conclui que essa ineficiência, seja ela proposital ou não, cumpre um objetivo político muito claro: o silenciamento. Sem diálogo, sem debate, sem um facilitador para traduzir o tecniquez, a gestão pode impor uma agenda técnica que a comunidade simplesmente não tem ferramenta para contestar. É um silêncio que nasce da complexidade, né? E do isolamento. E esse silenciamento, pelo que eu entendi do texto, não é só pela falta de diálogo. Ele se aprofunda em práticas que o autor classifica como abertamente ilegais e na manipulação dos registros oficiais, que são as atas das reuniões. Essa parte do artigo é bem pesada. É o coração da denúncia. O autor aponta que o curso simplesmente ignora o regimento interno dos conselhos. É como dar um curso de direção sem sequer mencionar o código de trânsito. Você aprende a ligar o carro, mas não sabe quais são as regras do jogo. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso é, assim, chocante. A prática de gestores de unidades de saúde, tipo um gerente de hospital, que se auto-intitulam presidente do conselho. Isso pode? De jeito nenhum. O texto é taxativo. O cargo de coordenador do conselho deve ser eleito pelos conselheiros. O gestor é o fiscalizado, ele não pode presidir o órgão que o fiscaliza. Seria um conflito de interesses absurdo. Claro. O autor não usa meias palavras. Ele chama isso de golpe na autonomia do controle social. Porque se o gestor controla a pauta e a condução da reunião, ele controla o resultado. É simples. Exatamente. E isso se conecta diretamente com a denúncia sobre as atas. Se o gestor controla a presidência, ele também influencia o que vai para o papel. O artigo afirma que o curso não ensina aos conselheiros a exigirem que suas críticas, suas perguntas e suas demandas sejam registradas fielmente na ata. E o resultado disso? O resultado, segundo o autor, são atas que criam uma realidade paralela de harmonia inexistente. No papel, a reunião foi ótima, produtiva, todo mundo concordou. Na realidade, pode ter sido um caos com a comunidade protestando, fazendo denúncias graves. É a oficialização da ficção. E ainda tem a questão de gravar as reuniões, não é? O artigo diz que o curso omite o direito constitucional que qualquer cidadão tem de registrar uma reunião pública. Sim, e aí o autor lança uma pergunta que fica na cabeça da gente. Por que o medo da lente do microfone? É uma pergunta retórica, mas muito poderosa. Muito. Se a gestão é pública, se os atos são transparentes, o registro em áudio e vídeo deveria ser incentivado, não temido. O medo da gravação, na visão do autor, sugere que há algo a esconder, sugere que a narrativa oficial que vai para a ata não se sustenta se for comparada com a gravação da realidade. Do controle da narrativa para o controle do dinheiro. O próximo bloco de críticas do artigo foca na falta de transparência financeira e, especificamente, em como as organizações sociais, as OS, seriam as grandes beneficiadas por esse sistema todo. E essa é uma das funções mais críticas de um conselho de saúde: fiscalizar o dinheiro, onde cada centavo do SUS está sendo gasto. O artigo argumenta que o curso é completamente omisso nesse ponto. Não prepara o conselheiro para navegar no labirinto que é o orçamento da saúde. O texto lista perguntas que um conselheiro bem formado deveria fazer, mas que o curso não ensina nem a começar a formular. Coisas como:
onde está o faturamento mensal detalhado desta unidade de saúde. E principalmente onde está a prestação de contas de cada real que é repassado para as organizações sociais. E só para contextualizar, as OSs são aquelas entidades privadas que recebem verba pública para gerenciar hospitais, AAMAs e outros serviços. Isso. É o modelo de terceirização. E é aqui que a análise do autor mergulha numa dinâmica de poder muito complexa e perversa. Ele afirma que a fiscalização sobre esses hospitais e serviços terceirizados é praticamente nula, e o motivo seria um conflito de interesses brutal que paralisa parte dos conselheiros. Como assim? Muitos dos conselheiros eleitos para representar os trabalhadores da saúde são eles mesmos funcionários dessas OSs. E aí o artigo descreve o que ele chama de regime do medo. Nossa, regime do medo. Isso é chocante, porque anula completamente a ideia de representação, né? A pessoa tá lá para representar os colegas de trabalho, mas na verdade ela tá de mãos atadas com medo de perder o emprego. Exatamente. A fiscalização morre antes de começar. Exatamente essa a conclusão do autor. Como é que um funcionário pode fiscalizar livremente a empresa que paga o seu salário? O texto denuncia que eles vivem sob o risco constante de serem demitidos ou, como forma de retaliação, transferidos para uma unidade de saúde do outro lado da cidade. Que loucura! A conclusão do artigo é que, sem estabilidade no cargo para esses conselheiros, a representação dos trabalhadores se torna refém da subserviência imposta pelo crachá. O controle social, nesse segmento que é crucial, fica completamente neutralizado. Sim, esse é o grande finale do artigo. É quando ele aponta para o que seria tipo a prova do crime, a omissão deliberada da Resolução número 3 de 2016, do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. E por que essa resolução é tão importante? O autor trata ela como uma reverência enorme. Ele a chama, junto com a cartilha que a acompanha, de a Bíblia do Controle Social. E o motivo é que esse documento é basicamente o manual de instruções do fiscal cidadão. Ele detalha, em linguagem acessível, quais são os direitos e os deveres dos conselheiros, como uma reunião deve funcionar, como garantir a participação popular, como exigir transparência. É um documento que empodera o cidadão de uma forma muito direta. E a tese do autor é que, justamente por ser tão empoderadora, essa resolução foi propositalmente esquecida pela Escola Municipal de Saúde no curso de formação. Seria um documento inconveniente para uma gestão que, na visão dele, prefere conselheiros que não conheçam a fundo seu próprio poder. Exato. E para não ficar só na teoria, o artigo lista exemplos práticos, do dia a dia, de como essa e outras leis são desrespeitadas. Coisas que um curso de capacitação sério deveria combater. Tipo o quê? Por exemplo, ele cita conselhos gestores que simplesmente não fazem a reunião obrigatória de janeiro. E qual o problema disso? Janeiro é um mês-chave para planejamento e avaliação do ano anterior. Ignorar a reunião é ignorar essa etapa fundamental. Outro exemplo que ele dá é o de unidades de saúde que funcionam aos sábados, mas marcam as reuniões do conselho em dias de semana, às 2 da tarde. O que, obviamente, impede a participação de quem trabalha em horário comercial. Claro, a maioria dos usuários. E o que o autor chama de o cúmulo do absurdo. Ainda tem mais. A prática de algumas gestões de exigir que o cidadão avise com antecedência que quer participar de uma reunião, sendo que a lei garante que a reunião é pública e aberta a qualquer pessoa a qualquer momento. Essa exigência cria uma barreira onde não deveria existir nenhuma, sabe? A participação popular deixa de ser um direito e vira um favor concedido pelo gestor. Juntando tudo, o quadro que o artigo do Mauro Silva pinta é desolador. Ele descreve um curso de formação que, em vez de ser uma ferramenta de empoderamento, funcionaria como um mecanismo sofisticado para enfraquecer a vigilância da sociedade sobre a saúde pública. Os argumentos passam por barreiras tecnológicas, manobras processuais, ilegalidades, falta de transparência no dinheiro e, no fim, o abandono da própria lei, que deveria ser a base de tudo. É uma denúncia muito bem estruturada e o autor conclui o texto não com um pedido, mas com uma exigência. Falando em nome da organização de cidadania que ele preside, ele rejeita o que chama de simulacro de formação. Ele não pede ajustes, ele rejeita o modelo inteiro. A demanda é clara.
o cumprimento da Resolução 3 de 2016 e a criação de um curso que realmente prepare o conselheiro para ser aquilo que a lei determina que ele seja, o fiscal dos olhos do povo. É uma análise que vai do micro, da ata de uma reunião de bairro, até a macroestrutura de poder que envolve milhões de reais e a gestão de todo um sistema. Sem dúvida. E o artigo do Mauro Silva, ao descrever esse cenário onde uma ferramenta criada para garantir a participação popular parece ser usada justamente para neutralizá-la, nos deixa com uma reflexão importante que vai além do caso específico da saúde em São Paulo. Qual seria? Isso nos provoca a pensar. Em outras áreas e em outros serviços públicos, quais são os sinais que nos permitem diferenciar entre uma iniciativa que genuinamente capacita o cidadão para fiscalizar e uma que apenas cria ilusão de participação?